estamos aqui para estudar a Palavra de Deus, como nós temos feito ao longo de quase 6 meses, praticamente 6 meses. E a minha ideia hoje é que a gente possa fazer uma reflexão, junto com os irmãos, conversar com os irmãos, ver o que a gente pegou de aprendizado, relembrar algumas coisas, para ver se a gente pode encerrar por enquanto, Eu confesso que eu tive bastante dificuldade, não saiu exatamente como eu esperava as aulas, mas de alguma forma a gente conseguiu aprender alguma coisa, sobre a imagem de Deus. Então, vamos começar já, vamos relembrar algumas coisas. Nós falamos a respeito da imagem de Deus, Resumidamente, a imagem não é uma imagem de Deus, é a imagem de Deus, a imagem, certo? Então, quando a gente fala a imagem de Deus, só vem uma coisa que vem à nossa mente, que pode vir à nossa mente, que é o homem, Homem, mulher, o ser humano, tá? Então, quando se fala em imagem de Deus na teologia, na Bíblia, se refere ao ser humano. Ele é a imagem de Deus, tá? Então, a ideia da palavra imagem de Deus está associada à questão do ser humano. O ser humano é a imagem de Deus. Ele não contém a imagem de Deus. Ele é a imagem de Deus. E nós vimos que Jesus Cristo é a perfeita imagem de Deus. E nós vimos então que lá no começo de tudo, Deus criou Adão e Eva, feito a sua imagem, conforme a sua semelhança, e houve a queda, houve o afastamento desse projeto inicial de Deus. E Jesus é o retorno, ao patamar, ao status que Deus desejava para a humanidade. Então Jesus, ele é o novo Adão, é um novo início, uma nova oportunidade para o ser humano. Ele resgata mais do que perfeitamente a imagem de Deus. Ele espelha mais do que perfeitamente a imagem de Deus, muito melhor do que o primeiro Adão, Muito bem, vamos refletir um pouco sobre isso. Nós vimos, e os irmãos vão se lembrar, eu vou pedir para os irmãos falarem, para a gente comunicar, porque o pastor pediu que a gente seja mais comunicativo com os irmãos, então vamos tentar aproveitar essa aula para isso. O que os irmãos se lembram da questão da imagem de Deus no ser humano? O que é a imagem de Deus? Ela está ligada ao físico, não está ligada ao físico, está ligada ao espiritual, ao emocional? Vamos falar um pouco sobre o que a gente aprendeu ao longo desse semestre. Então, irmã Selma, pode falar, irmã. Vamos começar com a irmã. O que a irmã se lembra? O que a irmã aprendeu sobre a imagem de Deus? O macaco tem a imagem de Deus? O cachorro tem a imagem de Deus? Como é que é? Não? É o ser humano. O ser humano, a imagem de Deus, ela está na aparência do ser humano? Não está na aparência do ser humano. Irmão Miguel, a imagem de Deus está aonde? Corpo, alma e espírito. Certo, o ser humano, nós vimos sobre a constituição dele de corpo, alma e espírito. Muito bem. Mas os animais também têm alma e espírito, Nós falamos sobre isso. E aí, como é que fica? A consciência, estado de consciência que o homem tem. Racionalidade. Certo, mas os animais também têm um pouquinho de racionalidade. Existe uma coisa que o ser humano é, que os animais não são, e ela está bem aqui na lousa. A gente falou sobre isso. É a persona, O ser humano é uma pessoa, é um ser
pessoal. E porque ele é uma persona, né, que é a máscara, né, uma pessoa, porque ele é um ser pessoal, ele se comunica com Deus, que também é um ser pessoal. O animal não é pessoa, o animal é animal. O animal não tem, ou mesmo que ele tenha alguma coisa de inteligência, ele tenha sentimentos, ele tenha alma, tem espírito, tenha o que você quiser, ele não é uma pessoa de jeito nenhum, que ele é uma pessoa, né? Pessoas são pessoas, animais são animais. Pessoas têm a tal da consciência, certo? Além do raciocínio, eles têm uma noção sobre si mesmos, né? E aí a gente entra na psicologia, né? Que o ser humano, dentro dele, ele tem uma ideia sobre si mesmo, ele se olha para dentro, né? Ele reflete sobre a sua existência, né? Isso é a consciência. Muito bem, vamos repensar então algumas coisas. Dentro do ser humano, quantos seres humanos existem dentro do ser humano? Irmã Elcia, minha mãe. Dentro de mim só eu mesmo. Se alguém entrar aqui, eu vou. Então, nós vimos que, assim como Deus é 3 em 1, o ser humano tem dentro dele 3 pessoas. Vamos lembrar os nomes das 3 pessoas? Id, que é puro desejo, ego e o superego. Certo? Então, muito bem. Isso aí já é psicologia. A gente misturou um pouco de psicologia com Bíblia. Hoje a gente vê isso aqui na Bíblia, lá em Romanos capítulo 7. O que diz lá em Romanos capítulo 7? Eu, certo? Com o meu homem interior, com a minha mente, eu tenho prazer na lei de Deus, certo? Mas dentro de mim existe uma outra lei que luta contra a lei da minha mente e me faz escravo do pecado, né? Então fica uma confusão toda e nós vimos que é mais ou menos assim. Vamos apagar aqui que está lotado de coisas aqui, né? Muitas coisas escritas. Nós vimos que é mais ou menos assim, uma balança, né? O ego ali no meio, que é o eu. Aí você tem ali o pratinho de um lado, o outro pratinho aqui do outro lado, né? E essa balança aqui, ela tem que decidir entre o id e o superego. Então, o superego representa a lei. Ele representa as leis da sociedade, que envolvem a lei de Deus e tudo mais, mas ele é distorcido. E aqui é mais distorcido ainda. Aqui não quer saber de lei, aqui é amoral ou imoral, né? Ele não está nem aí para nada. Ele é puro desejo, pura vontade. Ele é a carne. Então o ser humano, ele está com essa balança em desequilíbrio. Então esse lado aqui sempre vence, esse aqui não tem nada de conteúdo, e esse aqui ele sempre vence, né? Sempre cai para o lado da carne. Aí vem o Espírito Santo e faz o quê? Né? Ele conserta esse equilíbrio aqui, e agora sim, né, você pode escolher entre o desejo da carne ou o desejo do espírito, né? O espírito toma o lugar do superego, então o Espírito Santo,
carne. E aí então o Espírito Santo luta contra a carne luta contra o Espírito, e você fica ali no meio dessa confusão, né? E aí você tem que atender, ou você vai se inclinar para as coisas de Deus, ou você vai se inclinar para as coisas da carne. Essa é a nova natureza depois que Deus entrou dentro de você. Então ele entra dentro de você e começa uma luta entre o Espírito de Deus e a carne, a sua carne, né? A carne aqui é o id, né? Ser humano. Muito bem. Então a gente viu isso em Paulo. Então nós temos 3 pessoas dentro de nós, né? Então, quando a carne faz escolhas, quando a gente faz escolhas, a gente é culpado porque a carne somos nós, né? Então existe ali 3 máscaras, né? Existe a máscara aqui da carne, existe a máscara ali da pessoa e existe outra máscara aqui que tem que decidir, né? Nós temos 3 pessoas dentro de nós. Nós vimos que uma criança, um bebê recém-nascido, ele nasce apenas com o id. Então começa aqui assim, um negócio assim, aí ele vai se desenvolvendo, aí vira o ego, aí ele se desenvolve mais, ele cria o superego. Então o superego não vai ter ali logo no nascimento é apenas o id. Então o ser humano ele vai desenvolvendo pessoas, né? Desenvolvendo máscaras, e aí então ele se completa como ser humano, né? Muito bem. Então isso que tudo a gente está relacionando dentro da nossa consciência, do nosso inconsciente, do nosso subconsciente, né? Então existe aquela luta interna dentro da pessoa, mesmo que ela não tenha Deus, ela tem ali os desejos, né? Vontades dela própria, ela tem as leis da sociedade, e ela tem que fazer aquele equilíbrio ali entre uma coisa e outra. E isso tudo é psicologia, e a gente viu que na Bíblia também fala exatamente dessa forma. Porém, o nosso foco é separar, né, o que mudou, o que é o ser humano e o que mudou entre o ser humano caído no pecado e o ser humano restaurado no pecado. E a grande questão foi a aula passada, que é a graça de Deus, onde Deus derramou sobre o ser humano o seu Espírito Santo, certo? Seu Espírito Santo, e agora então Deus mora dentro do crente que renasceu em sua mente e seu coração. E nós vimos que, apesar dessa restauração que Deus promove, ela não está completa, porque ela só vai ser finalizada lá na frente, na mudança do corpo. Exatamente, na ressurreição. Porque hoje Deus conserta o nosso interior. Internamente nós somos uma nova criatura, um novo espírito humano, certo? Uma nova mente, a mente de Cristo. Internamente nós renascemos. Espiritualmente falando, nós renascemos. Mas o nosso corpo ainda é o mesmo corpo. Então esse mesmo corpo aqui, ele ainda é pecaminoso. Então quando chegar lá na ressurreição e você receber um novo corpo, liberto do pecado, né, esse corpo, ou quem estiver vivo vai ser transformado, quem estiver morto vai ressuscitar, vai ser transformado depois, né? Então esse corpo, né, que Paulo fala que é um corpo de morte, escravo do pecado, e esse corpo vai deixar de ser escravo, vai ser consertado também.
Mas nesse momento, algo aconteceu no interior do ser humano, que é a presença do Espírito Santo na mente e no coração. E a gente sabe que mente e coração na Bíblia é uma coisa só, né? Então, o ser humano restaurado por Deus é aquele que tem o Espírito Santo dentro dele. O Espírito Santo, ele tomou o lugar da consciência, e aí o Espírito Santo conversa com você e fala com você que você é filho de Deus, fala com você que você está errado, chama a sua atenção, coloca você no caminho certo, te dá a força para vencer os desejos da carne. Tudo isso é agir do Espírito Santo. Muito bem, muito bem. Muito bem. Vamos supor, só para complicar, porque eu sou um cara que gosta de jogar a lenha na fogueira, ver o circo pegar fogo e sair correndo. Então, só para complicar, vamos supor, eu falei para vocês que não é, mas vamos supor que o ser humano seja composto de corpo, alma e espírito. Aí eu falei para vocês, acabei de falar para vocês aqui, que o Espírito Santo está dentro do seu coração e o Espírito de Deus comunica com o seu espírito. Então aí você tem dois espíritos então agora, né? Nessa teoria? Sim. Compliquei, né? Aí você ficou com dois espíritos dentro de você. O Espírito nosso e o Espírito de Deus. E complicou, ficou bagunçado, né? É o Espírito que está em nós. Então, dentro de você, se você tirar essa ideia de colocar alma e espírito tudo junto, certo? Aí fica mais certinho, né? Espírito Santo, Espírito humano. Tem que ser espírito minúsculo, né? Sim, é que eu estou escrevendo tudo com maiúsculo, mas, É para melhor compreensão. certo? Então ficaria corpo, alma, corpo, espírito, alma, espírito, alma e corpo e Espírito Santo. Aí ficaria mais bonitinho, né? Porque senão fica quadricotomista, né? Fica quadricotomista, né? Bom, nós sabemos que o ser humano, ele tem pelo menos espírito e corpo, ou alma e corpo, né? Pelo menos duas coisas ele tem. Pode ter três, algumas pessoas dizem que tem três, que é corpo, alma e espírito. Mas pelo menos duas tem, porque uma morre e fica, desaparece na terra, vira pó, e a outra parte vai para o outro lado, né? O Espírito Santo, ele entrou dentro de você, ele fez você ter um novo nascimento, né? Como que é isso? Bom, essa parte eu não falei exatamente com vocês, mas vamos tentar falar então aqui, que eu acabei vendo que a gente não abordou exatamente dessa forma. Então vamos lá. Vamos ver se dá para explicar. Na Bíblia, você vai ver, como Freud falou várias vezes, tudo é sexo, tudo é relacionamento sexual. Na Bíblia você vai ver muitas vezes a palavra conhecer, né? Como ato referente a um homem e uma mulher que estão dentro de uma cabaninha e o homem conhece a mulher, então a mulher tem um filho. Então esse conhecer é uma questão de intimidade. Ok, perfeito. Então, veja bem, na Bíblia trata dessa forma, que a mulher é como se fosse a terra, o homem tem a semente, então o homem planta a semente dentro da terra, certo? Que é o ventre, e dali nasce uma plantinha, que é um outro ser humano. Sempre essa ideia de terra, de natureza. Mesma coisa na questão espiritual. Vai falar lá os tipos de solo, 4 tipos de solo, 4 solos. E fala que o solo é o coração da pessoa. Então tem
alguns tipos de solo que nada acontece, mas tem um tipo de solo que é a palavra de Deus, e a semente é a palavra de Deus, e a palavra de Deus, ela é, Jesus falou que a palavra de Deus, ela é espírito palavra, certo? Ela é espírito e ela é vida, e ela então cai na terra boa e ela dá fruto, e isso daí é o nascimento espiritual, e nasce aí de uma plantinha. E o solo é o coração humano, certo? É o coração humano aí. Isso é o solo, a terra é o coração humano. Então, da mesma forma, lá na Bíblia vai falar exatamente isso, que a semente de Deus permanece na pessoa, e a pessoa não pode viver pecando, porque o Espírito de Deus habita na pessoa, causando a transformação. Quando se fala, então, em novo nascimento, você tem várias figuras, mas essa aqui é uma das figuras, onde o Espírito de Deus, imagina que aqui tem um óvulo, o Espírito de Deus, esse óvulo é o seu espírito humano, o Espírito de Deus vem aqui, entra dentro do óvulo e germina, e ali nasce uma nova criação. Não é criatura, é criação. Por que criação? Porque essa criação é o novo Adão, é um novo homem, é o início de um processo de volta. Qual que é o processo de volta? O processo de volta, ele é assim: Deus criou o mundo. Depois que Deus criou o mundo, Deus foi e criou o boneco de barro. Depois que Deus criou o boneco de barro, Deus soprou nele o fôlego de vida, né? Vou fazer o foguinho aqui, e a pessoa passou a viver. Na nova criação, Deus vem aqui e sopra o foguinho lá dentro da pessoa. Depois Deus vai dar um novo corpo, ressurreição, e por último Ele vai dar um novo céu e nova terra. Então, ele se perdeu por aqui, né? nesse momento aqui. E é nesse momento aqui que Deus volta e faz o caminho de volta para o início. Então, o projeto de Deus passou por um momento de turbulência, mas ele não se desfez. E Deus restaura o seu projeto original no mesmo caminho que ele foi corrompido. Tá? Então, esse é o processo de volta. Então, uma nova criação. Não para no espírito humano, não para no corpo humano. Vai chegar até o novo céu e a nova terra. Muito bem, então, o Espírito Santo, então, entra dentro do seu coração e ocorre um novo nascimento. E o seu espírito humano, ele renasceu. Ele não é mais aquele espírito humano que existia antes. Não é mais. Ele é um novo homem, uma nova consciência, uma nova pessoa. Ele é totalmente diferente daquele anterior. Tá difícil de apagar aqui. Muito bem. Isso quer dizer uma coisa muito importante. É um caminho sem volta. Não é aquela figura que a gente acabou de falar do Espírito Santo e o Espírito humano, certo? Estando ali dentro de um corpo. Não é isso. Não é isso. A ideia é que houve uma mistura entre o Espírito de Deus e o Espírito humano e nasceu uma nova pessoa. Uma fusão. Exatamente. E o que acontece? Que para essa pessoa aqui, para o Espírito Santo abandonar ela teria que morrer espiritualmente. Então, é um novo ser. Internamente, é um novo ser. Então, essa pessoa aqui já é de uma nova
natureza. É uma nova pessoa. Não tem como ela voltar atrás e ela voltar a ser aquele ser humano do passado, porque ela teria que morrer e nascer de novo como ser humano novamente. Na doutrina pentecostal, na doutrina, por exemplo, da Assembleia de Deus, o Espírito Santo, ele vai baixar num determinado momento do culto. Então você vai, sobe no monte, você faz oração, você faz jejum. Aí o Espírito Santo vem aqui como se fosse um raio, como se fosse um fogo, desce na pessoa, a pessoa fica cheia do Espírito Santo. A pessoa pecou, o Espírito Santo pega e vai passear, vai embora, né? Vai embora, sai voando. Eu vou fazer aqui o desenho aqui de um passarinho, foi voando embora. Então o Espírito Santo vem, fica com você, o Espírito Santo vai embora se você peca. Nessa minha explicação aqui, não existe como acontecer isso. Porque se a pessoa já nasceu de novo, o único jeito dela voltar a ser aquele velho homem, ela teria que morrer e nascer de novo como homem. Então o novo nascimento é irreversível. Não tem como mudar. A pessoa teria que morrer espiritualmente para nascer de novo ser humano. Então ela mudou completamente. Então a Bíblia vai falar que o Espírito Santo é um selo. Se você tem o Espírito Santo, lá no futuro, no dia da ressurreição, você vai ser ressuscitado aqui, o Espírito Santo vai estar lá com você, porque não separa mais. Ele é o selo. Aqui o Espírito Santo não é um selo, porque se você tentar colocar como selo, é um selo que pode ser quebrado, é uma aliança que pode ser quebrada. E eu estou falando que aqui não tem como. Se você pecar, você vai pecar, mas você não vai voltar a ser o que era antes. Você não consegue viver no pecado. Você não consegue sair da igreja e voltar para o mundo e se tornar de novo aquela pessoa. Então, não voltar para os animais. Pastor Samuel, mas quando a gente peca, não entristece o Espírito? A Bíblia diz. Entristece, tem lá uma figura de não extinguir o Espírito Santo, como se fosse um foguinho, né? Tem essas coisas. Mas o que é o extinguir? Se você pegar o extinguir no sentido de, vamos supor, um relacionamento entre um homem e uma mulher. O cara não deixa a mulher falar, certo? A mulher não tem voz no relacionamento. Ela está presente, mas ela não participa das decisões. O que acontece? Que uma pessoa nessa relação, isso é um relacionamento tóxico, né? Estou descrevendo uma relação doentia. Um está morto na relação, ele está extinto, ele não tem voz, ele não tem participação, ele está, mas ele não tem interação, ele não participa, certo? Ele está morto na relação. Não é um relacionamento de duas pessoas, é um só que fala, interage, o outro não é nada, não tem voz, não tem desejo, não tem nada. Então um está morto na relação, esse está extinto dentro da relação, né? Está apagado. Ele está lá, mas ele está sem brilho, está sem calor, está apagado. Não extingais o Espírito. Deixa o Espírito falar. Deixa o Espírito queimar. Deixa ele se manifestar. Não cale a voz do Espírito. Certo? Até então ele aponta o nosso erro, ele aponta
não tenha em mente que o Espírito é algo à parte. Ele é sua consciência, né? Você precisa interagir. Então, o que eu estava falando mesmo? O que eu ia falar? Dos animais. Tem um versículo que a gente acabou, tem muitas coisas que não dá, né? A gente não tem tempo. Mas tem muitos versículos que a gente queria falar, mas não passando. Um dos versículos, acho que no final da carta de Pedro, fala assim, bendito, está bendito, né? Bem exemplificado que o ditado que diz: o cão voltou ao vômito e a porca lavada voltou a volver-se no lamaçal. Então são dois exemplos, né? Um é o cachorro, vou fazer o cachorro aqui bem feio, né? Ixi, ficou muito feio esse cachorro. E o outro é o porquinho, né? O porquinho aqui, fazer aqui o nariz de porquinho, roink, roink, certo? Então, o que acontece? Dois animais para descrever a pessoa que não se converteu. O cão voltou ao seu vômito e a porca foi lavada, volta a volver-se no lamaçal. Por quê? Está descrevendo o quê? Que a pessoa não mudou a sua natureza. Ela entrou na igreja, tudo foi lavado, mas ela não deixou de ser porco. E o outro que era cão não deixou de ser cão. Então deu oportunidade, ele volta para a mesma prática, porque ele não teve uma mudança de natureza. Isso não acontece com a pessoa que é crente de verdade, que sofreu uma mudança. Lembra que eu falei aqui em teologia? Quando o infinito, né, aquilo que é sobrenatural, que é todo poderoso, toca naquilo que não é nada, que somos nós, o pó da terra, né? Somos matéria, estamos nesse mundo. Quando Deus tem contato com a gente, é impossível que nada mude. Se Deus teve um contato com você, se você teve um encontro real com Jesus, se você teve um encontro real com Jesus, vai haver uma marca, vai haver uma mudança, vai haver uma transformação, tá? Então, essas pessoas, elas voltam a fazer as práticas de sempre porque elas essencialmente não mudaram. A porca foi só lavada, lavou, estava limpinha, voltou para o lamaçal, porque a natureza não mudou. Continua tendo uma natureza carnal, animal, diabólica, como a Bíblia fala. O outro também. Então, pastor, mas isso acontece muito nas igrejas. Mas a gente abordou isso também. Ó, isso daqui a gente pode usar essas cabeças aqui como máscaras, né? A máscara que é a persona, é uma coisa muito importante no nosso ser humano, tá? A máscara de teatro, né? É uma coisa muito importante. O ser humano, ele é persona. Existem as personas internas, existem as personas externas. Então existe a pessoa que é o personagem, certo? E ele é o funcionário lá, então ele usa o chapeuzinho de funcionário, certo? Tem o outro personagem lá, outra persona, que ele é o policial. Vou fazer aqui um cap aqui de polícia, certo? Distintivo aqui. Faz os desenhos aqui, policial. Existe o outro personagem, que é a enfermeira, certo? Cada um de nós, seres humanos, na vida, nós vestimos máscaras. Nós nos expressamos como persona, como personagem. E então, a gente passou para os irmãos alguma coisa sobre o fleumático, né? 4 tipos de temperamento, fleumático e tal. Depois disso, fizeram uma divisão para 16 tipos
de temperamentos diferentes, que se relacionam com as profissões, tá? Então o ser humano, se você tentar estereotipar e colocar rótulos, que são máscaras, nas pessoas, rotular as pessoas, infelizmente você vai descobrir que é difícil tratar com as pessoas, porque, vamos supor que aqui todo mundo fosse uma mulher, então eu vou fazer um cabelinho de mulher aqui, certo? Todo mundo aqui é a mesma pessoa. O que acontece? Fulana de tal, vamos dar o nome ali daquela menina lá no fundo. Qual que é o seu nome? Meu? Não, dela ali. Gabriele. Então a Gabriele, vamos chamar ela de Gabi. A Gabi, eu tenho um amigo da Gabi, e aí o amigo da Gabi conhece ela no serviço lá. Ela tem um serviço, ela trabalha em 2, 3 empregos. Então conhece a Gabi lá na obra. É uma Gabi. Gabi tipo A. Vamos chamar de Gabi número 1. Então a Gabi número 1 é de um jeito. Existe a Gabi número 2, que esse fulano aqui, então vamos chamar ele de Joel. Vamos chamar ele de Joel, o Joel não conhece. Então existe a Gabi número 2. Existe a Gabi número 3, que ele também não conhece. Então quem conhece a Gabi número 3 é o Samuel. Quem conhece a Gabi número 2 é o Antônio. E quem conhece a Gabi número 1 é o Joel. Então cada um conhece uma Gabi diferente. Aí um dia a Gabi some e fica procurando, esse pessoal se encontra, vai falar sobre a Gabi, mas você está falando da mesma pessoa? Não está falando, porque a Gabi que eu conheço é de um jeito. Aí o outro vai falar, a Gabi que eu conheço é de um outro jeito. Né? Esse aí vai falar, é um amor de pessoa. Vai falar, essa aqui é uma pessoa bruta, estúpida. Ou vai falar, essa aqui é uma pessoa totalmente diferente, não liga para nada, não conversa com ninguém. Então, o ser humano é complicadíssimo, porque o ser humano está coberto por máscaras, não é essas máscaras aí externas que a gente está usando por aí para cobrir somente a boca, é máscara de personalidade para cobrir quem a gente realmente é. E a gente usa máscara no culto, máscara de adorador, máscara de crente. No domingo o cara é crente, aí chega na segunda-feira o cara sai xingando todo mundo, sai batendo todo mundo. Então, existem máscaras. E é preciso tirar as máscaras, baixar as máscaras e mostrar quem realmente a gente é. O problema é que quem é que vai saber quem realmente a gente é? Porque o ser humano é cheio de... É igual uma cebola, você vai descascando e vai te descascando e vai descascando e vai continuar descascando e você não chega nunca em lugar nenhum, certo? Então, todas essas máscaras compõem, são aspectos da sua personalidade, compõem um pouco de quem você é realmente, né? Mais ou menos, tá? É bem complexo. Bom, então, máscaras. E aí, dentro da igreja, existe ali o joio, existe o trigo. O trigo serve para fazer comida, o joio não, só que os dois são iguais na aparência, certo? Então isso aí já está escrito na Bíblia, que existe dentro das igrejas o joio e o trigo. Isso aí só vai separar só no dia do juízo. É por isso que tem pessoas dentro da igreja que fingem e conseguem enganar os outros durante muitos anos. 40 anos, 50 anos, todo mundo pensa que a pessoa era crente, a pessoa não era. Porque dá para acontecer isso. A Bíblia já falou sobre isso, tá? Então, aquilo que a gente está falando é cada um sabendo que Deus, Ele é Deus e que Ele vai pedir prestação de contas de cada um de nós, que cada um veja como é que está vivendo a sua vida. Se você está diante de Deus na sinceridade do seu coração, com o mínimo de máscaras possíveis, certo? Trabalhando para ser uma pessoa melhor a cada dia, para tirar essas fantasias de que você veste e ficar sendo uma pessoa correta, mesmo porque para Deus não existe máscara, Deus vê todas as coisas nuas e patentes, né? Mas nós precisamos trabalhar isso, certo? Isso é importante ser trabalhado.
Porque vai chegar o dia que a gente vai ter que encarar a realidade da coisa toda, né? E aí, né, vai ser complicado. Então, voltando, Espírito Santo transforma a pessoa de verdade. Se a pessoa foi realmente transformada, é o inverso. Volta. Se a pessoa realmente sofreu uma transformação, é porque realmente ela teve um encontro com Deus. E a pessoa que realmente sofreu uma transformação, ela não vai voltar ao pecado como viver, se esbaldar lá no pecado. Pode ser que por uma fraqueza, um momento de descuido, ela caia, mas ela logo se levanta. A Bíblia fala, o justo 7 vezes se levanta, ele não fica, né, na sujeira. Agora, aquele que não teve encontro, ele, quando a máscara cai, certo? Ele se afunda, ele se perde, certo? Então, existe esse negócio da máscara cair, existe o negócio do crente sair da igreja e voltar para o mundão, existe. É crente de verdade salvo? Não. Se for um crente de verdade salvo, ele não consegue mais voltar para o mundo e ficar no mundo, porque ele não pertence mais, porque a natureza dele é diferente. Ele não consegue, porque, vamos lá, a gente deu o exemplo lá do vômito, o cão que come o vômito dele. O crente, ele nasceu de novo, ele não vai conseguir fazer aquela coisa nojenta, porque ele mudou. Ele não tem mais aquela concepção de que aquilo seja algo que ele possa viver daquela forma. Então ele vai, às vezes, mudar de igreja, mas não voltar para o mundo, se esbaldar lá no mundão, né? Então, são coisas que a gente vê, né? Quando vem o teste, nós conseguimos ver que a pessoa é crente de verdade, nós conseguimos ver quando vem a prova, tá? Mas não é importante para nós, porque a grande questão, quem é o juiz, é Deus. É que todo mundo tem que estar preocupado, não é com a opinião dos outros. É o que Deus, a opinião dele importa, dos outros tanto faz. Quando chegar lá o dia do juízo, é a única opinião que importa. A única que importa, né? Então, aí complica. Bom, a gente falou então de novo nascimento e de imagem de Deus. Alguma dúvida? Alguém quer comentar alguma coisa, perguntar alguma coisa? Pode falar. Não? Então vamos continuar. Por que Deus valoriza o ser humano? Se o ser humano está caído, se o ser humano é um cachorro que quer comer o vômito, é um porquinho que quer se sujar na lama, por que dá valor ao ser humano? Então, quando Deus criou o ser humano, nós falamos que ele disse, governe ele sobre os animais, né? E nós falamos na aula, acho que passada ou retrasada, que o ser humano, em relação aos animais, o ser humano é Deus. E a Bíblia fala que o ser humano é Deus. Fala, vós sois deuses, porque eu sou Deus. Então, primeira coisa que a gente constata ali de mistério resolvido é que na própria criação do ser humano, se a gente prestar bastante atenção, não é simplesmente um governar e administrar, né, a criação. O ser humano está para a criação, assim como Deus está para o ser humano, né? Então, Deus, vamos desenhar um triângulo aqui, representando Deus, o ser humano e o mundo criado, representando os animais, etc. Então, relação Deus, ser humano, Deus e servo. Relação ser humano, animais, mundo, ser humano é Deus, todo o resto da criação é servo. Então, aqui nós temos nessa hierarquia que o ser humano é imagem
de Deus, ele reflete Deus para o resto da criação. Certo? Quando o ser humano pecou, toda a realidade mudou, as plantas começaram a produzir espinhos, os animais criaram inimizade com o ser humano tem que cavar a terra está brigada com o ser humano. Tudo se alterou nessa relação aqui, homem e criação, por causa do ser humano, que é muito importante para governar a criação. E então essa relação aqui está corrompida até hoje. Isso é resultado do erro daquele que era responsável por administrar, né, a criação. Então o ser humano tem responsabilidade. O ser humano foi punido na medida da responsabilidade que ele tinha para com a criação. Certo? Ele teve uma punição exemplar porque ele não era qualquer um. Ele era o responsável. Tá? Então a gente começa a observar, refletir, a gente vai vendo o que significa ser imagem de Deus. O ser humano, então, ele ficou caído. Ele virou um demônio, não virou um demônio, como é que foi? Então, quando o ser humano comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele passou a enxergar, né, o bem e o mal. Ele passou a interagir com o bem e o mal, a ser responsável por escolher entre o bem e o mal, né? Então, ele tem o tal do livre-arbítrio, que fala assim, né, que a gente fala. Então, eu vou passar aqui uma coisa bem complexa aqui, que é bem interessante. Na Bíblia, nós vimos lá no caso de Caim, Deus falando para Caim: Caim, você precisa mudar de atitude, Caim, porque senão o pecado está na porta, né? Então tem uma porta aqui, certo? O pecado está ali, igual um bicho ali, um cachorro, uma fera ali, né? Muito brava. E o desejo dele ali vai ser sobre ti, Caim. Mas, Caim, a ti cumpre dominar. Tá? Então isso é o que está lá no hebraico lá, né? Dá essa ideia de que tem um animal selvagem à porta. Seu desejo do pecado, né? Vai ser sobre ti, Caim, mas você tem que dominar essa fera. Segura ela aí, segura, não deixa não. Beleza. Aí a gente viaja para frente. Você tem lá Davi e Saul. Saul e o Davi. Primeiro rei de Israel, segundo rei de Israel, terceiro grande rei foi Salomão. O primeiro rei de Israel não é um rei que Deus aprova, porque tinha um profeta Samuel, que Deus falava através dele e governava o povo. Quando o povo rejeita o profeta, o povo está rejeitando a Deus, então Deus escolhe Saul. Saul logo pisa na bola, beleza. Quando Saul pisa na bola, o Espírito Santo, né, aquele foguinho lá no Antigo Testamento, ele tinha essa característica: se a pessoa pecava, ele saía. No Antigo Testamento, certo? Então, Saul perdeu o Espírito Santo e, ao invés disso, veio um espírito maligno da parte de Deus e começou a atormentar Saul. Então, esse é o Antigo Testamento. No Novo Testamento, nós temos o caso de Paulo. Paulo é o nome que ele usa, certo? Só que o nome de Paulo era Saulo, e Saulo em hebraico é Saul. Então é Saul de Tarso. Então é o mesmo nome daquele rei. Aí Jesus aparece para Saul de Tarso e
fala: Saul, Saul, por que me persegues? Então tem um significado diferente para Saul de Tarso, porque Saul, do Antigo Testamento, o primeiro rei, perseguia Davi. E aí Jesus aparece para Saul de Tarso, lá no Novo Testamento, e fala: Saulo, Saulo, por que me persegues? Então tem um significado diferente aí, para a gente entender. Acontece que, caminhando mais para frente, esse aqui, o apóstolo Paulo, ele vai falar do espinho na carne. Espinho na carne. E aí, esse Paulo, que se chama Saulo, que se chama Saul em hebraico, ele vai falar que esse espinho na carne é um demônio, é um mensageiro de Satanás para fim de atormentar ele, para que ele não se exalte. É interessante que esse espinho na carne, esse mensageiro de Satanás, se parece com o demônio, né, que atormenta o Saul. Você. Obrigado, muito obrigado. Então, nós temos aqui um cara que era não crente, que o Espírito Santo ia e vinha, e tinha um cara que tinha o Espírito Santo constante com ele, mas que também tinha, segundo ele, o demônio oprimindo. E nós vemos aqui na Bíblia descrito lá no começo que o pecado é como se fosse um animal, né? Como se fosse um demônio. E aí, você olha para essas coisas e você fica pensando, existe algum tipo de relação? Por quê? Paulo vai tratar lá no capítulo 7 que ele é refém do pecado. Ele é refém. E parece mesmo que o pecado é aquele, a gente citou o exemplo do carro, né? O seu corpo é um carro e o pecado colocou você no banco do passageiro e o pecado é que está dirigindo o seu carro, né? O pecado é que está dirigindo o seu carro, que está controlando o seu carro. E aí você não tem forças, certo? Então esse animal aqui, né? Ele vem aqui e controla o seu corpo. Aí as pessoas falam que a pessoa depois da queda ela é um demônio. A pessoa se afastou de Deus, não pode amar a Deus, etc, etc. E eu digo que o problema, conforme a Bíblia, é o pecado. Que Cristo ele vem para condenar as obras do diabo, certo? E ele condena na carne o pecado. Ele fala, o problema é o pecado. O problema é o pecado que está na carne. Vamos resolver isso. Então o ser humano, para Deus, ele tem a imagem de Deus. O pecado é um problema que o ser humano tem que lidar. Qualquer ser humano, independente de ser crente ou não. E o pecado ele tem a força para dominar a pessoa e subjugar a pessoa. E é como se fosse uma opressão demoníaca. Só que isso daí está interno dentro do corpo e não é algo externo. Porém, como é algo demoníaco, tá? Como é algo demoníaco, tem parte lá por dentro, certo? O diabo interage com isso de alguma forma. Então, sim, de alguma forma que eu não sei explicar bem, existe uma relação entre o poder das trevas externo, certo? Atuar no seu corpo mortal e te dominar através do pecado e tudo mais. Existe algum tipo de relação e eu não sou, né,
o cara que sabe todas as coisas, certo? Eu devo ter algum tipo de limitação, senão eu não seria humano, né? E até onde eu sei, existe essa interação. Pode falar. Não se preocupa com isso não, se preocupa não. Tá? Então, existe alguma relação entre o poder das trevas externo, na pessoa do diabão mesmo, e o problema interno do ser humano, que é o pecado. Em informática, a gente chamaria isso aqui de brecha. É uma brecha, uma falha, né, na segurança. Certo? É uma backdoor, uma porta dos fundos, por onde o diabão entra para arruinar a sua vida, tá? Então, através do pecado, o diabo consegue atormentar crentes e não crentes. Ele entra através dessa fresta, através dessa brecha. Então, o pecado, usando a linguagem bem pentecostal mesmo, é dar brecha para o inimigo. Se você está em pecado, você está numa brecha para ele azucrinar a sua vida, para te atrapalhar, para te condenar. E ele reina, né, nesse ambiente de escuridão. Mas eu falei para os irmãos que hoje em dia, atualmente, na teologia, existe uma questão de se tratar o pecado não como um ser espiritual, não como um ser com personalidade própria, não como algo, mas como a falta de algo. Então eu descrevi aqui para os irmãos uma janela, certo? Se você tem uma manchinha aqui, colocou uma sujeira aqui, uma mancha aqui, a luz do sol vai estar aqui, vai bater, e vai passar e vai produzir uma sombra. Essa sombra é gerada, né, por isso daqui. Isso daqui é gerado por você. Então você, ser humano, tem que deixar passar através de você a vontade de Deus. Toda vez que você, ser humano, decide tomar as decisões pelo seu próprio nariz, fazendo as suas escolhas, coloca a sua vontade, então a vontade de Deus e a sua vontade, né? Então vontade, né? Vontade de Deus, e ela entra em conflito, a vontade humana entra em conflito com a vontade de Deus, vontade humana, certo? Toda vez que a vontade humana entra em conflito com a vontade de Deus, ela bloqueia a luz de Deus passar através dela e gera essa sombra aqui, que é o mal. Então o mal virtualmente ele não existe. O mal é o pecado. Então de onde que vem o mal? De onde que vem o pecado? A Bíblia vai falar duas vezes igual para duas pessoas, para Satanás e para o ser humano. Então, perfeito eras em todos os teus caminhos, até que se achou iniquidade em ti, para Satanás. Mesma coisa para o ser humano. O ser humano estava perfeito até que de repente ele começou a se meter em muitas coisas. Então, duas vezes a Bíblia está falando sobre isso. Nós, anjos, pessoas, quando nos opomos à vontade de Deus, nós criamos o pecado, criamos o mal. Tudo que é oposto à vontade de Deus. É através dessa brecha de desobediência à vontade de Deus, a gente cria aquilo que é errado. É aqui nesse terreno das trevas aqui, nesse domínio das trevas,
diabo se esconde ali. Ele usa essa brecha aí para atrapalhar a vida dos crentes. Então, o crente pode cair endemoniado? Não. O crente pode passar por opressão? Pode. Qual que é a brecha? Essa brecha aqui. Pecado. É ali que o bicho vai te atormentar. Paulo estava em pecado? Não sei. Paulo era atormentado? Era. Paulo fala que aquela coisa era para que ele não se exaltasse. Quando a pessoa se orgulha e se exalta, isso em si já é pecado. É uma coisa que Deus não gosta, né? O pastor Antônio quer falar? Existe alguma pessoa que não quer se exaltar ou se exaltar? Não. Todo ser humano tem problema com isso. Então, é um problema que deve ser trabalhado. Sim. Porque o próprio Paulo, como você está dizendo, né, Deus trabalhou com ele, usando esse mensageiro, para ele nos surpreender. Que talvez, se não, ele ia se orgulhar, dizendo: olha, eu sou o melhor missionário, eu sou o melhor pregador, eu faço mais do que Pedro, do que Paulo, do que João, do que Tiago, porque eu tive um encontro com Jesus diferenciado. Ele apareceu exatamente para mim que eu era um perseguidor da igreja e eu ia matar todos aqueles crentes, e ele apareceu para mim. Então, talvez seja por isso que Deus fala para ele: olha, 3 vezes, pedindo para Deus afastar dele esse espinho, esse desejo, essa alcance. E Deus fala para ele: olha, na minha graça te basta. Então, ele viveu a vida dele inteira, no seu ministério, debaixo dessa graça de Jesus. E aí ele pôde, então, suportar toda essa carga de sofrimento, de tentação, de investida do inimigo na vida dele. Sim, alguma coisa é assim, né? Eu não entendo todas as coisas. Muito estranho uma pessoa que a gente tem alta consideração na Bíblia, o apóstolo Paulo, conhecendo quem ele é, falar que lida com problema de demônio. Isso aí é uma coisa meio doida, assim, tipo assim, onde tem o Espírito Santo tem liberdade, né? A gente tem pela teoria de que a pessoa que tem o Espírito Santo ela não pode estar com um problema com o demônio. Mas ela não tem problema com o demônio, mas ela não pode evitar ser tentada. Sim, Porque sim. Deus é quem tenta. Então, quem tenta o homem, Sim, qualquer tentação que vem, não vem de Deus. sim. Ela vem do demônio, ela vem do demônio. E agora você vai me dizer: o crente não é tentado? Claro que é. Sim. Vem tentação da sua própria humanidade, dos seus próprios desejos, dos seus próprios sentimentos, e vem tentação do inimigo. Sim. Eu só estou observando que Paulo usou realmente a palavra mensageiro de Satanás, que na Bíblia, mensageiro significa anjo, anjo de Satanás. A gente sabe que os subordinados de Satanás são os anjos de Satanás que servem de Satanás, são os chamados demônios. Então Paulo usou a palavra demônio, para todos os efeitos ele usou a palavra demônio. E outro personagem que coincidentemente ou não tem problema com o demônio era um outro que tinha o mesmo nome que o apóstolo Paulo, também chamava Saulo, porque Saulo, né? É uma coincidência muito interessante. Não é coincidência, não. O pior é o seguinte: é que esse espírito que perturbava Saul é do diabo. É o espírito. E o espírito ele continua do mesmo jeito. Entendeu? Ele continua tentando a todo mundo, a toda a humanidade. Ele não muda. Ele é tentador, ele é condenado a ser tentador, e ele
até a hora que ele for queimado no fogo do inferno. Mas, Por isso que lá vai ser sim. o último episódio dele. Então, aquele mesmo espírito que perturbava Saúl é o mesmo espírito que perturbou Paulo e é o mesmo espírito que perturba os crentes nós. Sim. É a mesma coisa. É só uma observação, né? Porque, Mas esse espírito aí era mau, o espírito que perturbava Saúl, né? sim, Então, se Deus- tanto do Antigo Testamento como do Deus Novo, faz o mal. eles estão sob a influência demoníaca, estão sob o Então, ataque do demônio. Se é o demônio que faz o mal, e Deus faz. É que Deus permitiu. É como o Jó, né? Deus permitiu que o mal chegasse a ele. Sim. Mas não que o tomasse. Mas assim, como a gente está analisando Deus aqui, é o espírito mal, né? Não fala que Deus. Não faz que Deus permitiu o espírito mal. O espírito mal. então, no caso de Saúl, o Espírito, olha só como a Bíblia descreve. O Espírito Santo estava nele, não tinha demônio. Ele pecou, o Espírito Santo saiu fora, aí passou a sofrer o ataque do demônio. Isso é Saúl do Antigo Testamento. O Saúl do Novo Testamento, que tem um outro nome que se chama Paulo, esse Saúl do Novo Testamento, ele não está desaprovado por Deus. Ele tem o Espírito Santo e é atacado pelo demônio. Isso que é estranho. Tá? Você tem as duas situações, duas pessoas com o mesmo nome, certo? Sofrendo o mesmo problema, só que uma pecou contra Deus e o Espírito Santo abandonou. E a outra não pecou. Ela tem o Espírito Santo, Deus não abandonou ela, mas ainda assim ela está sob o ataque maligno. Mas ainda está a diferença. Que esse segundo Saúl, que é Saulo, que é Paulo, ele venceu. Sim. Aí que está a diferença, porque ele venceu. Ele não venceu por ele mesmo, mas ele venceu pela graça de Cristo. Pelo Espírito Santo. Apesar do espinho na carne. Apesar do espinho na Então, carne. estou falando por espírito, esse mesmo espírito que acaba menos crente. É o diabo. Ele está Então, falando do quer diabo. dizer que Deus permite, Deus que faz acontecer, tipo assim, o crente peca, Deus faz acontecer isso pela coisa de Paulo, ou é missão assim? Ou foi o demônio mesmo que você pegou e deu brecha? Ai, Então, na igreja pentecostal, eles falam que porque você deu brecha, certo? Que ele chama de legalidade. Quando você dá brecha, você dá legalidade para o diabo te atormentar. Isso é a igreja pentecostal. Então, em Gálatas nada é feito. Digo, porém, andai em espírito, jamais cumprireis a conquista da carne. Porque Não. a carne milita contra o espírito contra a carne. E Não, mas é a questão da carne. A gente já passou. A gente já passou na questão da carne. A gente está interagindo com o diabo, a carne está. Mas a gente já está falando de uma outra questão, que é o agir do demônio mesmo, que não tem nada a ver com a carne, demônio externo. Então, Paulo, a gente não tem como julgar para saber o que está acontecendo exatamente. Paulo ele fala em arrogância, que é um pecado, a gente sabe que é um pecado, orgulho é o que derrubou Satanás. Então Paulo, ele fala que para que ele não seja arrogante, para que ele não seja orgulhoso, para que ele não se exalte, Deus permite na vida dele que o Satanás atrapalhe a vida dele. E ele descreve como um espinho na carne. Né? O espinho na carne é uma metáfora para descrever alguma coisa que incomoda. Por exemplo, você espetar o pé no espinho e ficar preso lá um esporão no seu pé, sei lá, as coisas já é um sofrimento terrível. Se for nas costas, pior ainda. Né? Então são coisas. Não tem como a gente entender exatamente. Mas são coisas para se observar, para se destacar. Muitas vezes a gente entende sim, o apóstolo Paulo, né, ele foi cutucado por esse espinho de muitas maneiras. Os próprios judeus, os próprios sacerdotes, né, que diziam que eram os defensores da ressurreição, os seguidores de Deus, eles eram um espinho na frente de Paulo. Sim. Então,
verdade, o tipo de espinho. Isso aí é um espinho na vida dele. Ele tentando falar que Jesus ressuscitou, nós estamos beneficiados. Aí o cara vem e fala, não, Jesus é defunto, Jesus não ressuscitou. Quer dizer, isso é um espinho na porta da mensagem dele. Então, ele era atacado de todo jeito. Para um defensor da verdade, como Paulo hoje em dia, e os próprios irmãos dele levantavam contra ele, era espinho. Lendo aí em Romanos capítulo 10, ele ora pelos irmãos dele, judeus, e fala: vocês têm o conhecimento de Deus, vocês têm os oráculos de Deus, mas não têm o conhecimento de Deus. Vocês não entendem Deus. E isso realmente era muito difícil para ele lidar com isso e explicar para os próprios Deus que eles estavam errados. Sim. E isso é espinho. É espinho você quer mostrar a verdade, você não conseguir mostrar a verdade. Mas uma coisa é importante que a gente tem que anotar. Qual que é? Fato. Fato é que a gente tem um homenzinho crente que tem o Espírito Santo de Deus e que ele tem um espinho na carne também. E ele fala que esse espinho foi com a permissão de Deus, fala o motivo do espinho e fala que ele orou 3 vezes para Deus tirar o espinho e Deus não tirou. Então, se nós formos espelhar a vida cristã no apóstolo Paulo, por exemplo, nós podemos ter essa situação de pensar que temos crentes que passam pela mesma situação, são homens de Deus e ainda assim eles passam por sofrimento. Ponto. Exemplo no Antigo Testamento, Jó. Só que Jó foi um sofrimento temporário. Jó não foi um sofrimento a vida toda. Paulo foi vida até o final, certo? Então, o que a gente aprende com tudo isso? Que ainda que nós estejamos com Deus, nós não estamos livres do problema. O problema é demônios internos, Paulo fala, temores por fora, temores por dentro. Muitas vezes a gente até perdeu a esperança da vida, certo? Em tudo nós somos abatidos, mas não destruídos. Não sei o que lá, mas não, tal. Então, passa por problemas. Não é porque a pessoa nasceu de novo em Jesus que ela não tem problemas. Isso aí é algo que tem que ser anotado na nossa cabeça. Não é porque você teve um novo nascimento que a sua vida vai ser um mar de rosas. Por exemplo, assim, se você agora tem Cristo na sua vida, tem o Espírito Santo na sua vida, então você não devia passar por nenhuma tribulação, nenhuma tentação, nenhuma enfermidade, nenhuma vida forte como pegou de me pegar, certo? Isso aí são tudo tentações, são tudo perturbações, provações. Quer dizer, então, eu acho que isso daí vai acompanhar, é como o Tiago fala, né? O Tiago fala, olha, vocês já têm muitas tribulações, mas vai ter isso, vai ter aquilo, mas faz parte. Porque vai acontecer isso, mas vocês permaneçam firmes na fé. Foi o que aconteceu com o Paulo, ele teve todas as perturbações possíveis. Eu acho que ele foi um dos mais do que nós, eu acho, né? E conseguiu vencer. Então, mas aí que tá, quando você fala vencer, né? Aí ele tinha aquela ousadia de falar assim, ó, olhem para mim, seja meu imitador como eu sou de Cristo. A ousadia dele. Então aí você percebe assim a grandeza dele, né? Aí como o pastor falou lá, a grandeza dele perante os outros apóstolos que conviveram com Cristo, mas eram simples pescadores. Ele não, ele era um doutor. Ele tinha todo o conhecimento ali da literatura da época, tudo. O cara era um mestre, era tremendo. E ele ainda chegava com humildade a Deus, mesmo com tudo isso, ele chegava com humildade a Deus, olha, me ajuda, porque eu estou
esse problema. E aí Deus mostra para ele que é assim, olha, cara, segura a sua peteca na mão, porque eu estou contigo. E você vai ser vencedor. Mas aí nós voltamos à Bíblia, né? No mundo você vai ter aflição, mas tem bom ânimo, porque eu estou contigo, né? E aí Deus faz a remeter a isso. Mesmo um homem grande de época, né? Sofreu. Diferente de Salomão, né? No Antigo Testamento, que, poxa, assim, é curioso falar que ele era o homem mais sábio. Assim, eu vejo o pai dele como um homem mais sábio, né? Mas ele era o homem mais sábio. Mas mesmo assim caiu, né? E feio, né? E já Paulo não, porque Paulo confiou naquilo que Deus falou para ele, ele perseverou naquilo que Deus falou para ele. Olha, eu vou ter aflição, mas eu vou ter bom ânimo porque você está comigo, Deus. Então eu vou ser vencedor, né? Vou conquistar a vida eterna mesmo sofrendo. Você deixou uma coisa bastante interessante aí, porque Salomão, na Bíblia, descreve que foi o mais sábio do mundo. Perante a humanidade. A gente vê o fim dele foi na idolatria. Isso. Você acabou. Aí entra a questão, né? Do Espírito Santo temporário, que em algum momento atuava na vida de Salomão. E nós vemos no Novo Testamento o Espírito Santo para sempre, no coração do crente. Aí a gente vê a diferença entre Salomão e Paulo. Por que Paulo venceu? Por que ele não foi até a morte, morreu, mas não se arredou o pé? E o Salomão, que era muito sábio, muito inteligente, Professor da sabedoria. tropeçou na sabedoria. A gente tem uma nova visão sobre a graça. Graça é o poder de Deus para suportar as tribulações. Tem uma música que fizeram baseada num versículo do Novo Testamento, lá que o próprio apóstolo Paulo fala, que é, na verdade tem um versículo, né, que as pessoas falam assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Esse versículo, esse pedaço de texto isolado, ele está fora do contexto, porque o que está dizendo ali não é que eu posso suportar, que eu posso todas as coisas, eu posso suportar todas as coisas em Cristo. Ele entende que as pessoas o meu posso adquirir. Não, porque o contexto ali, Paulo vai falar: eu já passei fome, eu já tive o que comer em abundância, eu já passei perseguição, eu já passei isso, tudo eu já passei. Então eu posso passar por todas as coisas em Cristo que nos faz, né? Então, poder para suportar todo tipo de situação. Essa é a nova vida em Jesus, né? O novo nascimento, a graça de Deus que Deus nos dá é graça para viver uma vida não sem problemas, né? A vida abundante de Jesus não exclui os problemas, te dá poder para viver mesmo apesar dos problemas. A paz que Jesus dá é a paz que excede todo mundo. É apesar de estar tudo ruim, né, a gente consegue sobreviver. Então, hoje seria isso. Alguém quer comentar alguma coisa? É isso, crendo nas promessas de Deus, que o Senhor está conosco todos os dias, até quando nós estamos certos, Ele nunca nos abandona. Então, isso aí é a segurança. Certo. O meu comentário final é dentro disso que você colocou aí. Quando a gente entende a graça de Jesus Cristo sobre a nossa vida, quando a gente entende isso, que ele não merece realmente nada, que ele foi tipo alvejado, né, pela essa graça de Jesus, e essa graça atingiu ele de cheio como um relâmpago, e atravessou a vida dele, né? E o João fala que Jesus trouxe para nós graça sobre graça. Você imagina o que quer dizer isso, né? Então, quando a gente entende que a gente foi alcançado por isso, e que Jesus está na nossa vida, nada vai nos arredar, nada vai nos tirar, nada pode roubar de nós aquilo que Cristo fez, porque foi Ele que fez.
graça preciosa de Jesus na nossa vida. Então, nós estivemos estudando esse tempo inteiro sobre o que é a imagem de Deus, por que o ser humano tem valor para Deus. Nós fizemos uma espécie de separação entre o que é o ser humano, o que é os problemas que o ser humano enfrenta, que a gente possa ter uma visão melhor do ser humano, uma visão mais empática, uma visão de misericórdia pelo outro ser humano, sabendo que muitas vezes aquele ser humano está naquela condição que ele está porque tem um poder maligno que está ali oprimindo ele, que está ali escravizando. Não estou falando da pessoa que ele já pregou e a pessoa não quer saber de Deus. Não estou falando dessa pessoa. Mas tem muitas pessoas que não conhecem Jesus e elas estão na pior porque elas não sabem que Jesus deu a chance para elas de ter uma vida diferente. Elas não sabem que elas podem viver uma vida diferente. Então, que nós tenhamos mais compaixão pelo ser humano, sabendo que Deus morreu por esse ser humano, que Deus valoriza esse ser humano, Deus deu a vida dele por esse ser humano, e que Deus, ele sabe de todos os problemas que existem, todas as artimanhas do maligno, de todas as fraquezas do ser humano, de toda a dificuldade que o ser humano tem, e que nós precisamos ter esse olhar de Deus, esse olhar mais sábio, com mais amor para acolher esse ser humano, sabendo que acolhimento não quer dizer venha como está e fique como está. A gente é terapia, é mudança, é transformação. O Evangelho é a palavra de esperança, a palavra de solução, de transformação, de mudança de vida. O Evangelho significa isso. Existe uma chance de você viver uma vida diferente. E Deus dá essa chance. Aqui nesse mundo e na próxima vida. Bem? Então por hoje é só. Estamos encerrados.